Diga a Jesus, confie esse mistério a Jesus aí no íntimo do seu coração e vá dizendo a Ele: Senhor, eu te apresento a minha casa, para que minha casa seja um lugar de oração constante. Senhor, eu apresento a minha família, porque é no seio da minha família que brota, Senhor, todas as realidades para uma sociedade. Vá fazendo sua oração, vá fazendo sua entrega, como Jesus hoje nos conclama, como Jesus hoje nos convoca. A minha casa será chamada casa de oração. Senhor, a minha casa é sim casa de oração, Senhor. Me ensina, Senhor. Me ensina a trilhar pelos caminhos para que minha casa continue sendo esta casa de oração. Senhor, se eu falhei, se eu errei, me perdoa, Senhor. Perdoa a minha casa, perdoa os meus filhos, perdoa meu cônjuge, minha esposa que está aqui do meu lado. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu deixei que a impaciência imperasse na minha casa, que a fadiga imperasse na minha casa, né? Que o cansaço, que o medo, que me distancia de Ti, Senhor. Me perdoa, Pai, nesta tarde, pelas vezes que eu vacilei. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu deixei que meu coração ele agisse somente pelo humano. Pai, nós nos entregamos na Tua misericórdia e convocamos, Senhor, convocamos esta nação para Te clamar. Convocamos, Senhor, esta nação para se entregar na Tua docilidade, na docilidade da Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu faz da nossa casa uma casa de oração. Obrigado, Senhor, porque Tu nos permite, Senhor, hoje nessa meditação dessa palavra, Tu nos permite fazer de nossa casa uma casa de oração. E o que eu tenho feito para minha casa ser um lugar de oração? O que eu tenho feito para minha casa ser um lugar de bênção? O que eu tenho feito, Senhor, para que minha casa seja o lugar de uma morada sagrada, né? Sim, Sônia está dizendo aqui, nós podemos até repetir isso, essa jaculatória: Senhor, que minha casa seja uma casa de oração. Diga você aí, onde você está, diga a esse Jesus que quer que nossa casa, quer que nossa família seja um lugar de oração. E por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Deus da misericórdia. Muito obrigado, porque Tu fazes a nossa casa um lugar de oração. Muito obrigado, Senhor. Confiando que Tu tens feito a nossa casa, o nosso coração, uma verdadeira morada do Espírito Santo, Senhor. Que Tu continues fazendo a nossa casa um lugar de oração, Senhor. Nós te pedimos esse perdão e dizemos: Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Nesta tarde estamos recebendo aqui, hoje vai trazer um testemunho, né? A gente sempre sabe que as palavras, elas convencem, mas os testemunhos arrastam. E é com muita alegria que nós recebemos, né, de forma muito carinhosa, nossa irmã Denise Cabral, né, lá da cidade do Rio de Janeiro. Ela é mãe de um amigo nosso. Eu já digo que nós somos até um braço aqui, né, da comunidade Amigos da Cruz, do nosso amigo Davi, uma pessoa iluminada, um ser humano cheio de bênção, né? E hoje nossa irmã Denise, mãe de Davi, fundador da comunidade Amigos da Cruz. Tem muita gente aqui, né? Os Amigos da Cruz está conosco aqui na nossa sala hoje. Nessa tarde, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nossa irmã Denise, para que suas palavras sejam palavras de salvação, para que o seu testemunho possa tocar, né? Seja instrumento do Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo de Deus sobre nossa irmã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa tarde, nossa irmã Denise Cabral. Seja bem-vinda. É uma alegria recebê-la nesse nosso momento de oração. Pode ficar à vontade, a casa é sua, minha irmã. Boa tarde, obrigada. Eu anotei as coisas que eu quero falar para vocês, porque eu estou passando por um probleminha de saúde, de esquecimento, e às vezes dá um apagão na minha mente. Então, tudo que eu tenho feito, eu tenho anotado, tá? Então, está tudo anotadinho aqui. Se eu esquecer de alguma coisa, eu vou ler, tá bom? Tá bom, pode ficar à vontade, viu? Obrigada. Então, meu nome é Denise Cabral, eu tenho 58 anos, eu moro na Penha, no Rio de Janeiro. Há quase 40 anos que eu moro na Penha. Eu tenho 2 filhos, Davi e Daniel. Sou viúva e fiquei viúva com 24 anos. Meu primeiro namorado, crescemos juntos, morávamos na mesma rua, em frente um para o outro, começamos a namorar, nos casamos, mas infelizmente a família dele não tinha um conhecimento assim, não conheciam Jesus, né? Nem o pai, nem a mãe tinham uma vida assim totalmente desregrada em relação a isso. E eu, graças a Deus, a minha avó, que sempre me levou para a igreja desde pequenininho, eu sempre tive conheci Jesus bem pequena. E o que aconteceu? Nós começamos a namorar, minha mãe nem meu pai não queriam que eu me casasse com ele, justamente por isso, né? Pela vida que eles levavam de traição, bebedeira, essas coisas erradas, né? E eu, na minha imaturidade, achava que eu ia conseguir mudar ele, né? Mas não consegui, realmente eu não consegui. E o que aconteceu? Ele suicidou-se. Ele se envolveu com pessoas erradas, ele começou a ver muita coisa errada, deve ter feito também. E eu soube depois disso pelo delegado na época que estava tratando do caso, né? Que ele tinha sido jurado de morte porque queria sair daquele meio e juraram ele de morte com medo dele falar alguma coisa, né? E ele acabou se matando, né? Foi muito triste mesmo. Passei por momentos muito difíceis, sentia pena dele, sentia raiva dele. Fiquei muito triste com Deus também. Falei que Deus não podia ter permitido que aquilo acontecesse. E eu não conseguia perdoar ele de jeito nenhum. Passou muito tempo e eu não conseguia perdoar. Minha mãe falava, eu mandava celebrar a missa de 7º dia para pessoas até que eu não conhecia, mas para ele eu não conseguia, porque eu não aceitava ele ter feito aquilo comigo, ter se matado e me deixado sozinha com meu filho. Eu participava de um grupo de oração na Vila da Penha, né? Jesus Ressuscitado, o nome da igreja, Padre José Rosa. E um dia desses, foi até no dia do aniversário, era aniversário do meu marido. No grupo de oração, a moça avisou, né? Olha, hoje tem um programa do Padre Marcelo Rossi. Na época era até na Rádio América. E é um programa muito bom, assistam, não sei o quê. Aí quando eu cheguei em casa, eu botei lá para escutar o programa do Padre Marcelo. E aí ele começou, né? Fez uma oração e começou a falar. E tinham muitas viúvas ouvindo ele. E que aí eu já me alertei, né? Viúva, eu também sou, né? E que ele queria dizer que tinha uma viúva ali
que não conseguia perdoar o marido. Aí eu pensei na hora, não é comigo. Deve ter um monte de viúva ali que também não perdoou. E ele continuou. Ele falou, é com você mesmo que eu estou falando. Para você ter certeza que eu estou falando com você, hoje é aniversário. Se seu marido estivesse vivo, hoje seria o aniversário dele. Aí eu falei, não, agora ele está falando é comigo mesmo. E ele me disse, perdoa o seu marido. Você tem que conseguir perdoar o seu marido. E eu chorei muito, terminei de ouvir o programa e fiquei muito, assim, né, de surpresa, né, de Deus ter falado comigo, ter me pedido aquilo. E não perdoei assim, não foi imediato, não. Continuei rezando e tal, e um dia eu fui no padre, né, confessei, expliquei tudo para ele. E dali em diante eu consegui perdoar o meu marido. Né? Porque eu só fiquei sabendo daquelas coisas todas, eu estava totalmente assim, sem saber de nada do que estava se passando na vida errada dele, né? E com isso tudo eu tive muitas dificuldades, mas apesar das dificuldades, tive também sempre a presença de Deus, né? E deixa eu ver aqui que eu escrevi. E a partir do momento que eu consegui perdoá-lo, continuei passando por momentos muito difíceis também, né? Essa dificuldade não passou, mas graças a Deus Jesus sempre me ajudou. Mas passei dificuldades com o meu filho Davi também, que me deixou sem dormir muitas noites, fazendo coisas erradas, né? Isso foram durante muitos anos. Mas eu nunca perdi a minha confiança em Deus. Até que meu filho teve um encontro com Deus e as coisas tiveram uma mudança, né? Ele teve um encontro. Depois desse encontro com Deus, o que aconteceu? Ele passou aí as missas, participar de grupo de oração, retiro, né? E passou a caminhar com Deus. E daí surgiu a comunidade Amigos da Cruz, que ele é hoje o fundador. E eu bendigo a Deus pela minha vida, por todos esses momentos, né, ruins que eu passei, momentos tristes, não só com meu filho, mas também com o meu marido, né? Com a minha sogra, meu sogro, que eu também culpava muito eles, porque não souberam uma educação religiosa para o filho dele, né, que já morreram todos eles, mas eu consegui perdoar todos eles. Não tenho nenhum, como é que dizer, ressentimento em relação a isso. Louvo a Deus pelo meu filho também, por essa caminhada que ele está fazendo com a comunidade, né? E é isso. E eu escrevi aqui também alguma coisa a respeito do sofrimento. Dá tempo de falar um pouquinho? Pode ficar à vontade. Eu botei assim, não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para a nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Do mesmo modo que nosso corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode nos salvar, nem nos santificar sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a si, mais a santifica por meio da cruz. Portanto, vamos louvar ao nosso Deus a cada sofrimento, a cada cruz que carregamos, tendo assim a certeza de que estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Mesmo não entendendo, mas confiando
que é o melhor para nós. Amém. 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 Amém.